Se você gostou da pregação, curta, se inscreva, compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas com o Evangelho. Deus abençoe. O tema nesta noite é o brilho dos olhos da prosperidade. Nós vamos ver em Jó o exemplo dele da prosperidade. Nós vamos então fazer a leitura de Jó, capítulo 1, dos versos 1 a 5. Nós voltamos à primeira série que iniciamos lá no mês passado, na série de Jó, onde nós vamos tratar a respeito das questões da vida, das dificuldades da vida, das situações no exemplo da vida de Jó. E hoje nós vamos falar sobre prosperidade. Jó, capítulo 1, verso 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muito numeroso o seu pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorridos o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó, continuamente. Amém. Esse tema, o brilho dos olhos da prosperidade, e eu vou fazer uma divisão dessa passagem em 2 pregações. A primeira hoje, que vai ser temática, a respeito do exemplo da figura de Jó na prosperidade. E no próximo mês, quando voltarmos a essa série novamente, vou fazer então a pregação contextual, né, literal do texto. Hoje vai ser temático e depois vai ser expositiva. Então, voltando sobre o tema, o brilho dos olhos da prosperidade. Por que esse tema? Porque todos nós, sem exceção, tem um brilho nos olhos quando se fala em prosperidade. E por que isso? Porque todos nós desejam ter boas coisas. Deseja ter uma casa ampla, uma vida regalada, poder comer bem, viajar, ter o desfrute da vida. E esse desejo que todos nós temos é justamente esse brilho. O brilho desse desejo que nós vamos explorar mais um pouquinho à frente. E a pregação é temática porque na vida de Jó, como nós lemos, ele foi uma figura onde nós vemos a tamanha prosperidade que Deus deu a ele. Da sua vida espiritual, da sua vida de família, dos filhos e filhas que teve, da harmonia que teve na família, do inúmeros servos que ele teve e da sua devoção e santidade que ele tinha. Quer dizer, a prosperidade de Jó era algo completo, que é o que nós vamos ver na pregação expositiva da próxima vez, no próximo mês. Hoje nós falaremos justamente a respeito da figura da prosperidade que Jó representa. Ele era o homem mais conhecido no Oriente. Ora, é como se nós fôssemos comparar com um dos maiores bilionários, né, conhecido, o Elon Musk, ou talvez outros grandes ricos da atualidade, era o Jó, essa figura. Nós vamos ver o que esse brilho dos olhos, que todos os homens e mulheres têm, por que esse brilho dos olhos? Então eu abriria e estenderia aqui o tema para o brilho dos olhos no desejo da prosperidade. Uma vez estudando, alguns anos atrás, finanças, um professor meu disse que a forma mais barata de ser rico é quando você vai apostar na Mega Sena. Então a pessoa aposta lá R$ 1, R$ 5 ou R$ 10, e até que sai o resultado do jogo que ele fez, ele fica sonhando, ele fica, poxa, se eu tivesse 50 milhões, eu ia resolver o problema da minha mãe, eu ia resolver fulano, eu ia comprar tal casa, eu ia ter tal carro, eu ia fazer isso. E a pessoa fica sonhando ali nas nuvens, até a realidade do sorteio e ver que definitivamente ele não ganhou o prêmio. E é muito improvável que uma pessoa ganhe o prêmio numa Mega Sena, porque a probabilidade
é muito, mas muito pequena. Então, uma grande ilusão. Eu diria que é um produto é, que você paga com a certeza de que não vai receber. É o produto mais caro, vamos dizer assim, mas é um sonho que as pessoas pagam e ali ficam sonhando por dias. Mas não somente disso, se você vê atualmente, foi liberado pelo governo brasileiro a possibilidade de você fazer aposta. E muitas pessoas têm entrado em apostas de futebol e etc. E entrado em dívida, porque é uma busca incessante do homem de estar uma vida melhor, que não é errado, e as pessoas estão se endividando por isso. Então existe um desejo árduo do homem dessa busca, dessa prosperidade. Hoje nós também vemos que inúmeras igrejas abordam o evangelho dentro dessa perspectiva da teologia da prosperidade, prometendo que Deus vai lhe dar milhões se você fizer alguns requisitos. Então essas igrejas estão lotadas com as pessoas ávidas por ter uma prosperidade, por alcançar esses objetivos, por ter sonhos realizados. Então esse é o desejo que todo homem, todos nós temos. E por que todos nós temos esse desejo? Bem, vamos começar em Salmos capítulo 8, onde diz assim: Deus dizendo, fizeste o Deus dos fez, no entanto, pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Esse é o Salmos 8, onde mostra que Deus nos criou menor que os anjos e nos coroou de glória e honra. Deus criou, no princípio, Deus criou Adão e coroou de glória e honra e colocou toda a sua criação debaixo dos seus pés. O que está por trás disso? Que o desígnio de Deus na criação do homem é que ele fosse cheio de glória. Então, quando Deus cria Adão e Eva, Deus cria Adão e Eva com a sua natureza de ter tudo de bom e de melhor. Então, o nosso desejo de ter coisas boas e de possuir coisas vem da origem da criação, de que Deus nos fez para isso, para ser próspero. Esse é o desejo, esse é o desígnio de Deus, e por isso que todo homem, toda mulher deseja ser próspero, porque faz parte da nossa natureza. Não é belo isso? Pensar que foi Deus que designou a nós para ter toda essa abundância de vida. Nós vemos também lá em Gênesis 1:8, que fala assim: e Deus o abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós vemos aqui que Deus abençoou o homem, Deus entregou o domínio e disse: multiplique, né? Sujeite, dominai sobre toda a criação. Esse é o desígnio de Deus na criação do homem. Nós temos um Deus criador dos céus e da terra que nos desenhou, nos projetou para ser próspero. E por isso que nós temos o desejo de ser próspero. Nós vemos na vida de Jó exatamente a representação dessa bênção de Deus que foi perdida, e nós vamos ver mais à frente, que na vida de Jó evidenciou justamente essa bênção que Deus designou para o homem. Ele tinha uma vida espiritual com Deus, da prosperidade essencial, que é da comunhão da vida de Deus, assim como Adão também, no Jardim do Éden, tinha essa prosperidade, essa bênção da comunhão com Deus. E como essa bênção, essa prosperidade espiritual vai se estender na família harmoniosa, nos bens materiais, nos servos, na devoção, testemunho e santidade. Então essa é a figura que nós extraímos de Jó. A prosperidade de Jó nos leva a pensar: poxa, o cristão pode ser próspero? Sim, pode e deve ser próspero. É o que nós vamos ver com detalhes. Vamos então definir o que é prosperidade. Naturalmente, as pessoas pensam que prosperidade é ter muito dinheiro. E nós vimos na figura de Jó que a essência da prosperidade é uma vida com Deus. Então, existem aqueles que falam assim: bom, eu tenho Deus, já sou próspero e isso já basta. E não quero outra coisa. É o que nós vamos ver, o paralelo disso. Se sim, se pode ou não pode, se realmente temos só que buscar a prosperidade da comunhão com Deus
e nos privar, né? Ou não buscar a prosperidade material. Mas a prosperidade, a sua definição é que tem o cunho espiritual da comunhão com Deus e, como resultado dessa comunhão, dessa vida com Deus, a bênção na família, nos bens, nos servos e na perseverança de permanecer na presença de Deus a despeito das riquezas. Essa é a definição de prosperidade. Vemos esses mesmos exemplos não somente em Jó, mas se você olhar no Velho Testamento, outras inúmeras figuras mostram a mesma coisa dos homens de Deus. Abraão, Isaac e Jacó, a própria nação de Israel, uma nação poderosa quando entra na terra de Canaã, na terra prometida. Depois nós vemos Davi, muito rico e próspero, e Salomão, ainda muito mais próspero, no sentido de domínio que ele teve depois de seu pai Davi. E todos os homens tementes. Então não é somente Jó, mas existem outros inúmeros exemplos na Bíblia da prosperidade de Deus no sentido natural, no sentido espiritual e natural também. Nós vemos que o desejo de Deus na criação é a prosperidade do homem. Esse é o desígnio de Deus, esse é o plano de Deus para o homem. Vamos ver então alguns versículos a respeito disso para nós vermos o que a Bíblia diz. E aqui eu vou fazer uma abertura, porque como é uma pregação temática, eu vou pegar versículos isolados e às vezes as pessoas podem ter falsas conclusões. Então, não dá para responder todas as questões, eu vou ser mais simples, mas eu vou pegar versículos isolados que têm seus contextos, mas eu estou traçando aqui pautado pela teologia reformada para a gente entender, ok? Então vamos ver alguns versículos que falam a respeito do desejo de Deus na prosperidade do homem. Em João 15, 7, 8 fala assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O que está por trás desse versículo é que o desejo de Deus em que nós sejamos prósperos, frutíferos no relacionamento com Ele e em tudo que pedimos, é que Ele seja glorificado nisso. Na nossa prosperidade espiritual e material, Deus seja engrandecido, seja testemunhado para todas as nações. Outro versículo lá em Deuteronômio 4, fala a respeito da mesma coisa, quando Deus fala a respeito de Israel, que fala assim, Deuteronômio 4, 6, 7 e 8, eu vou ler aqui para vocês. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, que são as leis, por isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos os seus estatutos, dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha Deus tão chegado a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? Esse é o paralelo de João que nós acabamos de ler, só que lá em Israel, quando Moisés dá a lei, e Moisés está dizendo, olha, guarda a lei, porque se você guardar a lei, vai ser evidente que Deus te fará uma grande nação e próspera. Então, guardar a lei de Deus nos faz prosperar e evidenciar o poder de Deus em nós e que ele seja glorificado na nossa prosperidade, nesse caso aqui em Deuteronômio, na questão da nação de Israel. Em Provérbios 10, 22 fala assim, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Deus é que nos enriquece, Deus tem prazer em nos enriquecer, em Provérbios dizendo. Em Coríntios 2 Coríntios 8, 9, diz assim, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos. Então a figura de Cristo na revelação da aliança é que ele se despiu da sua realeza, se fez homem, para que nós que estávamos nas trevas nos tornássemos ricos em Cristo. Olha a figura, a intenção de Deus não somente na criação, mas também na redenção em Cristo Jesus. Em Salmos, que nós fizemos a introdução e a abertura hoje do culto, Salmo 112, de 1 a 3, diz assim, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz os seus mandamentos.
a sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, veja, aqui um homem que teme o Senhor, que é a figura que vemos em Jó, vemos em outros homens de Deus, que é justamente isso, que Deus faz que a nossa descendência seja poderosa e haja prosperidade e riqueza. Deus tem prazer em abençoar o seu povo para que nós testifiquemos a respeito da sua glória e da sua presença em nós e por meio de nós. Mas então aí eu faria a seguinte pergunta: mas a Bíblia não condena a riqueza? Não é pecado desejar riqueza? Não é pecado? Vamos ver agora então o outro lado da moeda, em alguns outros versículos, a respeito do que a Bíblia fala a respeito da riqueza. Diz assim em Mateus 6:20, Jesus dizendo: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Jesus aqui em Mateus 6 está dizendo: olha, priorize o seu tesouro no céu, porque o tesouro que você tem aqui na terra, você está suscetível a perder. É isso que Jesus está falando. Ele está dando a prioridade nas coisas celestiais. Mateus 19:21 diz assim: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ora, Jesus está falando aqui com o jovem rico, e aqui é um versículo isolado, mas por trás desse versículo dá a entender que se você quer ser perfeito, tudo que você tem, venda, dá aos pobres para que você tenha a perfeição de Cristo. Nós não vamos entrar aqui no detalhe exatamente disso, mas eu só quero mostrar alguns paralelos de alguns versículos que criam na nossa mente a ideia de que Deus não quer que a gente seja rico. E esse é um dos versículos. 1 Timóteo 6:10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e a si mesmo se atormentam com muitas dores. Ora, olha só o que esse versículo está dizendo: que o dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque instiga em nós cobiça, nos faz desviar da fé e nos traz muitos tormentos com muitas dores. Mais um versículo que fala a respeito de você não ser rico. Apocalipse 3:17. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Por trás desse versículo tem a figura de uma pessoa que se diz crente, que adora o Senhor, ele é rico e abastado, e ele tem a impressão de que ele está bem diante de Deus, mas Deus fala para ele assim: olha, você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, nesse caso, a riqueza aqui não é uma figura boa, né? Também. Em Mateus 13:22, diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, nesse versículo aqui, nós vemos que a riqueza é um dos fatores que faz com que a fé no Senhor Jesus seja sufocada e a pessoa nunca chega a produzir nenhum fruto por causa do amor, ou a influência e a fascinação das riquezas. Em Provérbios 23:4 fala assim: não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. É um chamado explícito aqui dizendo que, olha, não detenha a sua energia para ser rico. Muito bem, então aqui nós vemos o paradoxo da prosperidade. Por um lado, nós vemos o Deus Criador, que tem um desígnio no Jardim do Éden e em Cristo Jesus, dizendo que Ele tem prazer em nos abençoar, nos fazer ricos, para que Ele seja manifestado por meio de nós, na nossa prosperidade, para que sejamos ricos. Mas, por outro lado, nós vemos inúmeros versículos dizendo com relação à riqueza que nós devemos ter um grande cuidado e, às vezes, até evitar a riqueza. Como que, de um lado, nós vemos Deus designando que sejamos prósperos e ricos, e a prosperidade não somente espiritual, mas também material, e, por outro lado, nós vemos uma série de outros versículos dizendo que, olha,
não seja rico, venda tudo que você tem e dá aos pobres. Não te fatigues pela riqueza, e tantos outros versículos que nós já vemos. Então, parece contraditório, sim ou não? Sim, parece contraditório. Mas não há contradição. E é isso que nós vamos ver. Como que nós podemos conciliar? E a Bíblia é cheia de questões nesse sentido, que quando você começa a examinar, você vê coisas que parecem ser contraditórias, mas a Bíblia não tem contradição. Então é aí que nós precisamos do Espírito Santo para entendermos e aplicarmos e sabemos como, então, aplicar a palavra do Senhor, é o que nós vamos ver agora. Aí vem a pergunta: como que Deus designa o homem para ser próspero e depois, por meio da sua mesma palavra, condena a riqueza? Vamos então ver o problema original. Qual é o problema original em que faz com que a riqueza seja um obstáculo para o homem? Nós vamos ver que aquele mesmo desejo que nós iniciamos, o brilho dos olhos no desejo da prosperidade, ele foi corrompido. Aquele desejo inicial que nós vimos no começo da pregação, que esse desejo vem de Deus, faz parte da nossa natureza, porque Deus criou-nos para esse propósito, esse desejo foi corrompido. E como que nós vamos ver onde e como esse desejo foi corrompido? E antes de ver isso, eu quero definir aqui o que estou dizendo, como é que eu defino o desejo. O desejo aqui, nesse caso, nessa pregação, eu estou englobando o homem como um todo. A sua mente, as suas emoções e a sua vontade. Eu estou simplificando o termo no desejo, tá bom? Então, por exemplo, quando você deseja algo, você imagina com a sua mente, você tem prazer nas suas emoções, em poder ter aquilo, e você tem a volição, você tem a vontade de ir naquela direção para possuir a prosperidade. Então é nisso que eu estou definindo o desejo, são esses três âmbitos. Como que o desejo foi corrompido? Vamos voltar lá também em Gênesis. Ao mesmo tempo em que Deus cria o homem com o desígnio de que ele seja próspero e usufrua da bênção da prosperidade com Deus e dos bens materiais, naquele mesmo cenário, Deus cria uma aliança com Adão, que é o representante de todos os homens. E ele diz assim lá em Gênesis 2,17, para Adão: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Guarde esse versículo aqui, porque depois nós vamos voltar no termo morrer, como consequência de morrerás. No original, no hebraico, esse certamente morrerás significa morrendo, morrerás. A palavra morrer é duplicada duas vezes no original. No sentido assim, que você morre e continua morrendo. Morrendo, morrerás. E nós vamos ver isso mais na frente, os detalhes disso. É aqui onde o homem que foi estabelecido um homem próspero em todas as suas emoções e vontade e desejo. Agora, por causa do pecado, ele acaba comendo do fruto que Deus proibiu. E essa morte entra e corrompe todo o seu ser, a sua mente, as suas emoções, a sua vontade, o seu desejo é corrompido. E por causa do desejo corrompido, haverá consequências. Então, Gênesis 3:10, quando Deus vem se apresentar para falar com Adão, e Adão ouve Deus vindo, como é que ele reage? Ele fala assim, Gênesis 3:10, ele respondeu a Deus e diz assim: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Agora, depois que o homem peca contra Deus, o seu desejo é corrompido e ele não mais tem prazer em Deus, nem nas coisas de Deus. Ele agora passa a ter medo e se esconde de Deus. O homem passa a ser inimigo de Deus. E por fim, no mesmo capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver que o homem agora, com a sua natureza corrompida, com o seu desejo corrompido, ele não mais faz parte daquele cenário santo do Jardim do Éden, e ele é expulso do jardim. E Gênesis 3:24 diz assim: expulso o homem, colocou querubins ao oriente do Jardim do Éden, ao refugir de uma espada que se revolvia,
para guardar o caminho da árvore da vida. O homem é expulso. Um jardim colocado com uma espada flamejante é colocado ali para que o homem não mais tenha acesso. Ou seja, o homem agora, por causa da sua natureza, do seu desejo corrompido, não se adequa mais ao santo lugar onde Deus está presente e não mais tem a prosperidade de Deus, de tudo que Deus deu para ele no sentido espiritual e material, e ele é expulso do jardim com a sua natureza, com o seu desejo corrompido, com a sua mente corrompida, com todo o seu ser corrompido. E qual é a consequência da corrupção do desejo do homem? É aí que nós vemos o grande estrago e destruição que o homem sofre no seu íntimo, no seu ser, que a psicologia tenta apaziguar e dizer que não existe isso, as pessoas não querem aceitar isso, mas o fato é que o pecado destruiu o ser do homem, invadiu a sua mente, emoção e vontade, corrompeu completamente. E agora, como consequência disso, o pecado provoca e gera uma mentalidade de escassez. Nós vamos então ver que a mentalidade de escassez é um termo usado de 30 anos para cá, onde análises comportamentais e do estado e também de como que nesse comportamento qual que é a figura econômica que o homem produz em função dessa mentalidade, se chegou-se a esse termo. Não, esse termo não tem um autor específico. Então foram vários estudos e livros que chegaram nesse termo, mentalidade de escassez, como resultado de uma análise comportamental e econômica. A definição de mentalidade de escassez, e nós vamos usar esse termo, para entender na prática como que o pecado corrompeu o desejo do homem e qual é o resultado dele em nós hoje, em relação à prosperidade. A definição da mentalidade de escassez é essa. Uma mente de escassez é o estado mental caracterizado por uma preocupação constante com a falta de recursos, com o dinheiro, com o tempo, oportunidades e outros bens essenciais. Essa é a definição. É nisso que o pecado corrompe o homem e faz que ele tenha esse sentimento. E vamos ver aqui os detalhes mais práticos de como que isso realmente é tão evidente e a gente encontra, inclusive, em nós mesmos como consequência do pecado. A origem da mentalidade de escassez, no sentido espiritual, é que o pecado provocou, quer dizer, rompeu o relacionamento com Deus, que é a fonte de abundância. Então, qual que é o estado do homem fora do jardim? Ele se sente com medo, limitado com seus recursos, e por isso ele traz consigo a consequência da sua mente nessa mentalidade de escassez, por causa da quebra do vínculo que inicialmente ele tinha com Deus da prosperidade. E agora ele está numa situação totalmente desfavorável em função da quebra. E ele não vê mais Deus como sua fonte de bênção, porque rompeu o elo. Ele se esconde como Adão fez. Ele, te vi e me escondi e tive medo. Então esse é o medo que o homem carrega da escassez. E é isso que vai refletir todo o seu comportamento na sua mente, e é isso que nós vamos ver com detalhe. Qual que é a reação dessa mente de escassez uma vez que o relacionamento com Deus foi quebrado? Em relação a Deus, o homem agora busca a sua autossuficiência, porque ele não vê a sua suficiência em Deus. Ele não se submete a Deus na dependência de Deus. Ele vai buscar a autossuficiência. O homem também passa a manifestar o medo de não confiar em Deus e nem na palavra. Por isso que as pessoas negam a Bíblia. As pessoas não creem na Bíblia, ridicularizam a Bíblia. Por quê? Porque não existe mais o elo inicial que houve no jardim, foi rompido. O desejo do homem agora está distorcido, está corrompido. Ele não é capaz mais de crer na palavra, nem de depender em Deus. Essa é a reação da mentalidade de escassez no homem. Ele busca a autossuficiência e ele não mais confia em Deus, nem na palavra, nem nas suas promessas. Vamos ver agora como que essa mentalidade de escassez que o pecado provocou no homem gera sobre ele mesmo. E isso eu resumi aqui, tem muitas outras abordagens que a gente poderia dar, mas esses são alguns pontos em que a mentalidade de escassez gera no homem. A baixa autoestima fundamentada na insegurança.
A pessoa fica insegura e ela se vê com baixa autoestima. A autocrítica destrutiva permanente. Fica crítica a si mesmo. Bloqueio interno para o crescimento pessoal. Ela não se abre para crescer, ela se fecha, né? Outros 4 pontos aqui. A busca constante de validação externa, quer dizer, ela precisa de ser aprovado por pessoas. Percepção de si mesmo como vítima, ou vitimismo. Coitadinho de mim, ela sempre é a coitada. A incapacidade de assumir responsabilidade pessoal. Quanto nós vemos isso no nosso dia a dia, muitas vezes em nós mesmos. E, por fim, a instabilidade e dependência emocional. Ou seja, a mentalidade de escassez é um comportamento devido ao pecado que não somente reflete no sentido econômico, que é a origem do termo, mas ela reflete no sentido espiritual com relação a Deus, no sentido da pessoa com ela mesma, no sentido das suas emoções. É uma coisa que vai englobar toda a mentalidade do homem no seu sentido comportamental. Vamos então agora ver como que a mentalidade de escassez reflete com relação ao próximo, aos relacionamentos. Essa pessoa com mentalidade de escassez vai ter competição em vez de cooperação. Imagina o mercado de trabalho. É uma competição ferrenha. O egoísmo e o individualismo como estratégia de sobrevivência. É um fato ou não é? O egoísmo é um fato real, individualismo e egoísmo. Relacionamentos baseados em interesse próprio e não em amor. Ora, a base econômica dos relacionamentos hoje não é em função dos interesses? O quanto realmente a outra pessoa pode me trazer algum benefício? O quanto, eu já disse isso em outra pregação, é um ditado que meu pai dizia: você vale o que você tem no bolso. As pessoas te tratam por aquilo que você representa. Se você representa algo interessante, as pessoas se aproximam. Se você não tem nada, as pessoas simplesmente viram as costas e entre outras coisas. Mais alguns critérios aqui sobre as questões das consequências práticas, né? Nós vamos ver que a mentalidade de escassez gerada pelo pecado no homem vai gerar com que ele seja invejoso, cobiçoso, né? Por causa da percepção da escassez. Ele não tem, ele inveja quem tem. A perda da capacidade de gratidão e contentamento. Olha só como isso é real em nós. Substituição da confiança em Deus pelo controle pessoal. Ou seja, a pessoa quer pagar seguro saúde, seguro do carro, seguro daquilo, porque ela quer ter controle. E até em Mateus 6, quando Jesus fala assim: olha, não se preocupeis com essas coisas, porque isso é o que o ímpio busca, em ter dinheiro. Porque como é que eu tenho controle das questões da vida? Quando eu consigo pagar e comprar, enfim, definir, ter o controle. Por isso que as pessoas querem muito a prosperidade, para ter controle. Outras consequências que nós vemos é o medo constante de perder o pouco que possui. Fugas de desafios que exigem crescimento. Ou seja, a pessoa tem medo, ela se restringe em enfrentar qualquer coisa que faça ela crescer, por causa do medo que ela tem. Isolamento social. E, por fim, leva a um ciclo de pensamento negativo. Se há uma das coisas que o homem de uma mentalidade de escassez tem, é o pensamento negativo, não vai dar certo. Ele vê sempre com pessimismo e aquilo vai corroendo as pessoas. E isso é uma das consequências práticas. E aqui eu resumi bem brevemente alguns pontos para a gente poder entender a tamanha degradação que o pecado provoca no desejo do homem, na essência do homem, e que gera isso reflexos profundos, que é uma coisa factual na nossa sociedade e em nós mesmos, de questões que as pessoas falam que isso é bloqueio. Ah, você tem tal bloqueio. Não, isso chama-se pecado. A psicologia vai tentar minimizar os efeitos e tentar fazer como o marketing provoca, ou ensina, ou usa dessa ferramenta, de tirar a responsabilidade de nós, colocar em algo externo a você, porque então aí você se sente aliviado, porque afinal de contas você não é o culpado. Então, fazendo essa tática, tanto a psicologia como o marketing, abre caminhos para desenvolver caminhos e técnicas para que você se desenvolva. Mas não é assim a forma como a Bíblia ensina. A Bíblia chama isso de pecado, consequência do pecado, trazendo a responsabilidade para nós, mediante, primeiramente, do Criador,
da essência, da origem, da onde o pecado da escassez, da mentalidade da escassez foi gerada, que é a respeito da nossa vida com relação a Deus. E então, lembra de Gênesis 2 que eu falei, Deus dizendo para ele, não coma do fruto, porque se você comer do fruto proibido, certamente morrerás. Eu fiz aqui eu esqueci um acróstico, que é morri. O que significa esse acróstico? M-O-R-R-I. O M de medo, o O de objeção, o R de rebeldia, o outro R de revolta e o I de inveja. Esse é um acróstico que resume o que é uma mentalidade de escassez, porque a mentalidade de escassez tem origem no medo e, consequentemente, a pessoa se torna obstinada com relação a Deus, rebelde com relação a Deus e revolta com relação a Deus e inveja com relação a outros. Então, obstinação e rebeldia e revolta são coisas diferentes. E eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é a nossa postura que se endurecer no nosso coração, ficar resistente ao que foi mandado e ficar indignado com a forma como Deus age nas nossas vidas. Então, esse é um estado que encapsula o efeito do pecado na mentalidade de escassez, onde faz cumprir aquilo que Deus disse. Se você comer do fruto, certamente morrerás. E é aqui, com esse acróstico do medo, obstinação, rebeldia, revolta, inveja, morri, que é o que resume esse efeito no coração do homem com relação ao seu desejo, a corrupção do seu desejo. Rapidamente falar sobre cada um das palavras, das letras do acróstico, né? O medo é o pano de fundo emocional que sustenta a mentalidade de escassez, que é o que já vimos. A obstinação, que é uma expressão de resistência ativa à dependência de Deus. A rebeldia reflete a negação da submissão à soberania de Deus. A revolta significa a intensa oposição. E a inveja, que se manifesta como fruto da comparação, ou seja, Deus não é a sua referência, é o outro que é a referência. Então a pessoa sempre vê o próximo como um rival e ele nunca fica feliz com a prosperidade do outro. É ou não é? Se você conta a sua catástrofe, as pessoas choram com você e falam, é mesmo. Mas se você falar, olha, eu tive tal conquistas, as pessoas se remoem por dentro, porque elas não têm prazer em ver você bem. Isso é uma mente de escassez. Muito bem. O meu próximo ponto aqui na nossa pregação é a prosperidade de um homem com a mentalidade de escassez será uma bênção? Sim ou não? Não. O homem que tem o desejo corrompido com uma mente de escassez, a prosperidade não será uma bênção. O homem que não teme ao Senhor, na sua essência, ele tem uma mente, um desejo corrompido. Ele não se submete a Deus, ele vê o outro como oponente e ele tem medo. E aqui nós vamos ver dois cenários. Existe o cenário em que o homem que não teme a Deus, ele supera a mentalidade de escassez com técnicas do conhecimento, estudando com psicologia, e ele prospera. Sim ou não? Sim. Eu preciso de ter Deus para prosperar? É Deus que dá a prosperidade, tanto para o ímpio como para o justo. Mas o ímpio, ele também prospera. É Salmo 73, que nós vimos, e tantas outras passagens que falam que o rico prospera. Só que a prosperidade do rico não lhe será uma bênção. Por quê? Vamos ver aqui alguns versículos. Provérbios 11. Provérbios 11, 28. Quem confia nas riquezas cairá. Isso significa que o homem que prospera e não tem o temor de Deus, lhe servirá como um grande obstáculo, um grande impedimento, porque ele não confia mais em Deus, ele confia na sua capacidade, naquilo que ele tem, naquilo que ele conquistou. Ele se ensoberbece. E Provérbios vai dizer, o homem que confia na riqueza cairá. Em Salmo 57, 2 diz assim, eis que o homem que não faz de Deus sua fortaleza, antes confia na abundância de seus próprios bens e na sua perversidade se fortalece. Ou seja, o homem não confia em Deus
e ele usa daquilo que Deus deu para ele, e ele endurece seu coração e se fortalece na perversidade. É exatamente a figura do faraó. Quando Moisés é enviado para falar, liberta meu povo, ele fala, quem é Deus? E ele é endurecido, é como diz essa figura, porque ele é o manda-chuva, ele tem todo o poder ali do Egito. O homem que prospera sem Deus, o seu coração é endurecido. Quando a palavra de confronto e arrependimento vem a ele e fala, por que eu preciso de Deus? E ele se fortalece e se vangloria naquilo que ele tem. Por isso que Jesus vai dizer que difícil é um rico entrar no reino de Deus. Não quer dizer que ele não possa ser salvo. Mas a riqueza, como diz outra passagem, que sufoca a fé, não permite com que a fé cresça, pode ser um grande obstáculo para que o homem se quebrante perante Deus e reconheça que mesmo a sua riqueza foi dada por Deus. Um exemplo que nós vemos na Bíblia é o caso de Nabucodonosor, que recebe a mensagem de Daniel para se humilhar. O que ele fez? Ele foi lá e se exaltou. No dia que ele se exaltou, o que aconteceu? Deus abateu o seu espírito, ele ficou como bobo durante 7 tempos. Como um animal selvagem. Mas Deus usou aquilo para a bênção de Nabucodonosor, para o abater, para que ele reconhecesse que tudo que ele tinha, que ele conquistou, veio de Deus. E ali Nabucodonosor, pela misericórdia de Deus, foi salvo. Mas é exatamente essa figura. Como que a prosperidade pode endurecer o coração do homem e se exaltar com relação a tudo que ele tem e enfrentar realmente o juízo de Deus sobre si. Em Marcos 8:36 vai dizer assim, que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O desejo de prosperar e ter riqueza, que é um desejo da nossa origem, da criação de Deus, pode ser dado ao homem ímpio. E aí ele conquista o mundo, ele tem todos os seus desejos realizados. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro, viver essa vida que no máximo são 100 anos, se conseguir chegar a 100 anos, e quando chegar na eternidade, se apresentará diante do trono branco de Deus, do justo trono de Deus, e porque ele foi um homem rebelde, com revolta no seu coração, obstinado no seu coração, ele trará sobre si o juízo eterno no inferno. E é isso que esse versículo vai dizer. Adianta ser rico aqui na terra e perder a sua alma? Não. Marcos 10:24 diz assim, os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu e disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. O homem que coloca sua confiança na riqueza, naquilo que ele tem, na sua carreira, nas suas conquistas, esse é um homem que vai enfrentar um grande obstáculo em confiar em Cristo e se abater. Veja que quando Deus abate um homem, quando o homem é convertido, como no caso de Zaqueu, que era um homem rico, quando ele tem um encontro com Jesus, que Jesus entra na sua casa, Jesus não estava requerendo nada de Zaqueu. Ele vira para Jesus e fala assim, Jesus, se eu defraudei alguém, eu pagarei 4 vezes mais e darei uma boa porção aos pobres. Quer dizer, isso mostrou e evidenciou que ele foi um homem quebrantado, que a riqueza não foi algo que foi impedimento para ele, para a vida de Jesus. Ele mostrou arrependimento na atitude, na profissão que ele fez. E Jesus vira para ele e fala assim, hoje a salvação entrou nessa casa. Diferente do jovem rico. Porque o problema do jovem rico não era a sua riqueza, era a sua confiança na riqueza. Jesus tocou exatamente no cerne do problema dele, falou, vende tudo que você tem. E ele virou triste e se apartou porque era muito rico. E para Zaqueu, Jesus precisou fazer isso. É esse o ponto em que a riqueza pode realmente endurecer o coração do homem para crer em Jesus. Nós vimos a prosperidade no caso do ímpio, daquele que não teme a Deus. Ele vai se vangloriar, ele vai se enrijecer, ele vai se achar o máximo, ele vai viver essa vida, vai morrer e vai para o inferno, se não se converter. Agora o ponto é, e para o povo de Deus? Nós devemos buscar a prosperidade? Nós que temamos a Deus. E aqui eu vou responder da seguinte maneira, depende. Por quê? Porque lembra que quando nós somos convertidos a Jesus Cristo, nós trazemos, qual é a nossa bagagem que nós trazemos? A mente de escassez como consequência do pecado. Então muitos crentes são salvos, mas ainda permanecem com a mente de escassez. E o que acontece se um crente
que ainda está com várias questões mal definidas no seu coração com relação à mente de escassez, o que acontece se ele prosperar? O que acontece é que ele vai se ensoberbecer, vai se engrandecer e vai ser tentado e vai cair. Para esses, existe a possibilidade de Deus nunca dar prosperidade para eles, porque Deus ama. Existem crentes que nunca vão ser prósperos no sentido do dinheiro, apesar de ser rico na salvação em Cristo Jesus, na parte espiritual, nunca vão ter bens, porque ama. Deus não vai dar serpente por pão. Deus não vai dar algo para poder destruir aquilo que ele mesmo está construindo. Uma pessoa vai sempre ficar ali naquela situação. Não porque Deus não queira prosperá-la. Isso não somente no sentido material, mas também no sentido espiritual também. Mas o homem é responsável. Se o cristão entender a palavra e falar, Senhor, me quebranta na minha mentalidade das questões que eu tenho trazido, do pecado, na mentalidade de escassez, trabalha na minha mente, renova a minha vida. E esse mesmo cristão, e aí entra na questão lá que nós vimos no domingo passado sobre a série da oração, se o homem se deixa trabalhar por Deus, ser transformado por Deus, onde Deus eleva ele, a mentalidade elevada, ele começa a compreender a grandeza de Deus, ele passa a ser generoso como Deus é, para refletir a glória de Deus. Então, para esse, Deus pode dar coisas, porque ele entende que ele vai ser mordomo daquilo que Deus dá. Nós vamos ver aqui mais à frente, eu vou detalhar em mais detalhes. Mas o crente que se deixa moldar pela palavra, ele vai buscar a Deus prioritariamente a prosperidade do conhecimento das insondáveis riquezas de Cristo Jesus, que é a mais bela e a mais importante que o homem pode ter. E em função disso, Deus vai prosperar e enriquecer materialmente na sua família, na harmonia da sua família, nas riquezas materiais, enfim. Porque Deus é glorificado no seu povo quando o povo é próspero em todos os sentidos. Para o crente que não se deixa moldar pela palavra de Deus, tanto no sentido espiritual quanto material, por causa da mentalidade de escassez, Deus não vai prosperar. Deus não vai prosperar. Se nós olharmos lá para o Velho Testamento, nós vamos ver que existiam ciclos de 7 anos em que alguns dos israelitas ficavam pobres e eram tidos por escravos ou trabalho servil por no máximo 7 anos, porque ali ele tinha a possibilidade de aprender com o erro, voltar novamente a ser independente e crescer e prosperar. Hoje, se você perder tudo, você está perdido. Vai ser muito difícil, você não vai ter uma segunda chance. Mas a ideia de Deus sempre foi de ensinar o seu povo, educar para que ele pudesse prosperar. Então existia um sistema no Velho Testamento muito bem definido por Deus para que o homem, mesmo que caísse, ele pudesse ter uma segunda chance para prosperar. O desejo de Deus é que nós sejamos ricos no conhecimento de Deus, na prosperidade de Deus e, consequentemente, também materialmente. Vamos ver aqui em Mateus 13:12, diz assim: pois ao que tem se dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. Quando Deus, agora vamos falar do cristão que se deixa moldar por Deus, ele é próspero espiritualmente, ele é rico no conhecimento de Deus e, consequentemente, Deus vai prosperar nas finanças, nos bens. Esse versículo está dizendo o seguinte, que a quem se dá, mais se dará e terá em abundância, tanto no sentido espiritual quanto material. E o fato é que quanto maior você tem, quanto mais coisas Deus lhe dá, mais responsabilidade você tem. Nós temos a responsabilidade não de usar as coisas em função de nós mesmos, como que se aquilo que eu recebi de Deus no sentido espiritual ou material fosse para mim, eu guardo só para mim. Por isso que o cristão ele é chamado para testemunhar. Você recebeu uma tamanha e grande salvação. Como que eu vou ficar calado? Eu tenho a obrigação, não por causa de um dever, simplesmente como se fosse algo ruim para fazer, mas como gratidão daquilo que eu tenho recebido. Como é que eu vou ficar calado? Mediante a glória da salvação que eu tenho recebido, como é que eu não vou falar de Jesus? E aquele que recebe materialmente, como que eu, agora tendo riqueza, eu vou viver só para usar só para mim? Não, vou ser dispenseiro de Deus. Eu vou abençoar as pessoas, vou estender o reino de Deus com as posses que Deus me deu. Então,
aquele a quem mais se dá, mais se requer. Quando nós prosperamos, tanto no sentido da palavra, quanto no sentido material, nós temos a responsabilidade de sermos dispenseiros de Deus. O cristão vai ser provado nisso. E nós haveremos de prestar contas diante de Deus, por isso a parábola dos talentos. Aquele que tem um, aquele que tem 2 e 5, são provados para ver se eles vão multiplicar ou não. Então, uma vez que nós recebemos, nós não podemos ficar calados a respeito das coisas espirituais. Nós precisamos pregar o Evangelho. Como fruto das riquezas que nós temos recebido de Cristo. E quando nós temos as bênçãos materiais, nós devemos usar as coisas e bens para expandir o reino de Deus e abençoar as pessoas, a sociedade, não de uma forma paternalista ou assistencialista, mas para que o nome de Jesus Cristo seja conhecido. Por fim, nós vamos ver que quando nós recebemos a prosperidade de Deus, o crente vai ser provado por Deus. Em que sentido? Eu só citei 4, mas o contentamento. Porque quer você tenha muito ou pouco, a bênção de Deus vai fazer com que a gente tenha contentamento. Seja a medida que Deus te dá. Se Deus te der 1, você vai estar contente, vai trabalhar com aquele 1, vai frutificar aquele 1. Mas se Deus te der 10, você também vai estar contente, você vai estar feliz, independente do cenário. Você nunca vai ficar se comparando com as pessoas, falar, Deus, por que o Senhor deu 10 para 1 e para mim só deu menos que 1? Coisa do tipo. Com relação à altivez, a gente não se exaltar com relação às coisas que tem, ou ter orgulho, e ser dispenseiro das prosperidades de Deus. E aqui nós vemos o grande cerne do Evangelho, em 2 Coríntios 8, 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza os tornássemos ricos. Ou seja, o desígnio de Deus para o seu povo é que o seu povo seja próspero, rico, onde? Primeiramente e essencialmente no relacionamento com Deus. E como consequência dessa vida com Deus, em deixar ser trabalhado na nossa mentalidade de escassez, para que seja substituído pela mentalidade do reino, pelos valores do reino, o maior é o que serve, que nós somos dispenseiros, que nosso foco é primeiro o reino de Deus, que nossa mentalidade seja transformada para que então Cristo seja pregado e testificado a respeito da nossa prosperidade, assim como era Israel. Deus já nos fez ricos. O papel da igreja é que sejamos resplandecentes também, não somente no lado espiritual, mas também no lado espiritual, mas também no material. Por exemplo, vou dar aqui algumas questões. Hoje, quando nós vemos, eu tive várias experiências em outras denominações, que é mesquinho o trabalho missionário, é mesquinho como as pessoas organizam a igreja, tudo é de qualquer jeito, é uma coisa que não representa o Deus que nos chamou. É uma coisa horrorosa. Não há benevolência. Eu não vou entrar em detalhes, mas é horrível ver como que o povo de Deus é mesquinho até para dizimar, para ofertar. Você tem que ficar fazendo apelo e técnica de... É horrível, porque as pessoas não têm a mentalidade do reino, o propósito de Deus. Então sempre dá o que está restando para Deus. É horrível isso. Mas nós somos ricos em Cristo Jesus. E por fim, o último versículo aqui, e onde que está a nossa riqueza? 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Essa é uma mente que não tem a mente de escassez. É a mente que foi restaurada, renovada pelo Espírito Santo de Deus, que nós vamos ver em mais detalhes lá na série Doutrinas das Alianças. A nova mente que nós recebemos de Cristo. A mentalidade onde nós temos a visão de Deus, o propósito de Deus e usamos os recursos que Deus nos dá. Sabemos orar para sermos prósperos espiritual e materialmente, para usar para a glória de Deus, porque nós temos a mente de Cristo. Um novo espírito. Aplicação. Onde está o brilho dos nossos olhos? Está simplesmente
em ter uma casa grande, e ser feliz, e viver feliz num paraíso, e falar, tá vendo, fulano, a casa que eu tenho, e mostrar para todo mundo os carros que você tem, e achar que você é o máximo, porque você estudou, e você fez, você estudou em Harvard, você viajou, você é muito bom. Ou será que nosso brilho está, Senhor? Eu quero usar tudo que o Senhor tem me dado para a sua glória, seja na palavra, os testemunhos que eu tenho, das experiências que eu tenho com o Senhor e dos bens que eu tenho para ser generoso e bondoso, refletir a tua glória e abrir portas para o Evangelho. Será que a nossa mentalidade de escassez não tem sido um impedimento para que nós sejamos ricos e prósperos? Será que nós não temos medos e características da mentalidade de escassez que nos faz ter relacionamentos ruins, nosso relacionamento com Deus ser ruim, nosso relacionamento com as pessoas serem ruins, e consequentemente Deus não nos pode dar prosperidade? Vamos orar. Me faz ouvir a tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando meu viver. Do alto céus, da imensidão, do trono do Senhor, me fazes contemplar a ti, tua glória e salvação. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua voz, como água é, que vem pra transbordar, trovões que vêm pra estremecer minha alma com poder. No deserto ribeiros faz, o vaso tu quebrantas, o abatido tu levantas. Tu és Senhor, teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua palavra, como fogo é, purifica o coração. Martelo que esmiuça a rocha do meu ser. Fonte viva a todo que buscar, alimenta o faminto, sacia o sedento. Tu és Senhor, teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Que lindo. Lindo. Muito bem. Free audio post-production by alphonic.com.